E aqui no estádio do Morumbi, em São Paulo, que susto, hein? O torcedor do São Paulo, quase 50 mil torcedores no estádio Cícero Pompeu de Toledo. São Paulo 1, Sport 3. E a decisão veio nas penalidades para o time do professor Dorival Júnior. O bate-pronto desta sexta-feira só está começando. Você deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, se inscreva no nosso canal. Bruno Prado, você que acompanhou de pertinho o jogo do São Paulo, comentou essa partida aqui pela Jovem Pan. Que susto que o São Paulo deu no torcedor ontem. Quase 50 mil pessoas no Morumbi. E o São Paulo levou a decisão, que já parecia assegurada, a vaga que já parecia debaixo do braço, para os pênaltis. Bruno Prado, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. E o São Paulo conseguiu se enrolar bastante, né? Tinha uma vantagem de 2 gols do Recife, fez um terceiro gol no confronto, né? Fez 1-0 no Morumbi e jogava bem até, quando fez o gol era merecido, São Paulo estava melhor que o Sport. Tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo que até ali parecia tudo normal. 1-1, tinha a vantagem dos 2 gols no Recife. E no segundo tempo, quando toma o segundo gol, aos 10 mais ou menos do segundo tempo, aí muda tudo. O São Paulo ficou um time muito tenso, o time se assustou com o segundo gol do Sport, que deixava ali a 1 gol de levar a decisão para os pênaltis, e não conseguiu mais jogar, não conseguiu mais sair de trás. O Sport, não é que o Sport estava pressionando, assim, porque o Sport também tem as suas dificuldades, né? O Sport estava com a bola perto da área do São Paulo o tempo inteiro. E acabou fazendo o terceiro gol nos acréscimos. Todos os gols em bola aérea, isso é um problema do time. Contra o Goiás tomou gol de cabeça, contra o Vasco tomou gol também pelo alto. É uma coisa antiga até, já não é nem desse ano. O São Paulo tem problema na bola aérea defensiva e tem um outro momento que consegue melhorar, mas não é uma coisa totalmente solucionada, né? Uma coisa que ainda vai ter que melhorar. Bola aérea na área do São Paulo é sempre muito complicado e os 3 gols saíram dessa maneira, mas o que chamou a atenção foi como o time se apavorou quando tomou o segundo gol. Tomou ali, ainda tinha bastante tempo e quando ficou pendurado, o time não conseguiu mais jogar. Que aí não é o técnico que manda recuar, não, fica tudo atrás. É até dos jogadores, do ser humano que fica assustado numa situação. E aí, agora se tomar mais um gol, estava uma vantagem enorme e agora está um golzinho só de levar para os pênaltis. E o time realmente sentiu quando tomou o segundo gol do Sabino, que depois fez o terceiro, né? O zagueiro do Sport fez os 2 últimos gols de cabeça. Então, passou, isso, claro, é importante, mas também é importante sempre dosar as expectativas, né? E isso eu não estou falando hoje nem ontem no jogo. Eu falei sábado, depois do jogo com o Goiás, também depois do jogo com o Vasco, foram 2 jogos que eu estava comentando também, que foram 2 jogos que o São Paulo conseguiu o resultado e não jogou bem. Contra o Goiás saiu atrás e foi buscar a virada. Contra o Vasco fez 2-0, tomou o empate do Vasco e foi buscar a vitória depois, 2 vitórias que o São Paulo conseguiu já nos acréscimos. Então é ótimo que o time tenha ficado 12 jogos sem perder, 11 com o Dorival, mais o último jogo com o Rogério, uma sequência boa. Ano passado chegou a ficar 15 jogos sem perder. Nessa época, assim, de começo de brasileiro, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, chegou a ficar 15 jogos sem perder. Mas, assim, o negócio é ter tranquilidade. Eu não falo botar o pé no chão do jogador, do treinador, não. É do todo, assim. Envolve torcida, pode envolver também algum atleta, diretoria, conselheiros, né? Porque parecia que estava acontecendo uma revolução no clube. E não tem nada de revolução, assim. O Dorival é um técnico competente, muito bom, como o Rogério também é. E tem algumas pequenas mudanças, que é normal. Hoje o time joga mais por dentro, procura aproximar mais os atletas quando ataca, tocar mais a bola por dentro. O Rogério gostava de jogar mais pelos lados, era um time que tinha mais pressa para chegar ao gol, então muitas vezes acabava cruzando muitas bolas para ele. Foram mudanças de um técnico para o outro, que é natural, mas parecia que havia uma revolução em curso, que agora... Não, o São Paulo ficou 12 jogos sem perder, o que é legal, mas vários desses jogos não foram bons, o que é normal. O time tem seus limites, o elenco do São Paulo não é um super elenco. Então, contra o Goiás não jogou bem, mas venceu, ótimo. Contra o Vasco também não jogou bem, venceu, ok. Teve um empate com o Coritiba, que ainda não venceu no campeonato. Teve o empate com o Tolima lá na Colômbia, também foi um jogo bem ruim. Então, claro, é um time que está competitivo, isso é importante, mas é bom dosar as expectativas. Eu acho que, como até falei sábado, São Paulo briga esse ano pelas mesmas coisas que brigou ano passado. Sul-Americana, dá para chegar longe, como chegou ano passado. Não tem nenhum grande time aí na Sul-Americana. Copa do Brasil, mata-mata, dependendo dos cruzamentos, dá para chegar, como chegou na semifinal ano passado. E no Brasileiro tem um monte de vaga na Libertadores que você pode brigar. Nesse momento está em terceiro, está até numa posição
acima do esperado, mas pode ter até 8, até 9 vagas via Brasileiro. Ano passado ficou em nono, até o 8º classificou, ficou em nono. Então acho que é mais ou menos isso, né? Não mudou tanto assim pelo que o São Paulo pode brigar. Então é bom, o time está bem, está competitivo no geral, mas ontem mostrou assim, calma, né? Não tem nenhuma revolução em curso, assim, segue com problema financeiro, segue com limitações no elenco e tem um treinador, claro, que é competente, como o outro também era. Então segue mais ou menos como estava e agora com uma derrota também não é o fim do mundo, né? Tem que ter calma e continuar competindo. Fábio Piperno, que susto que o São Paulo deu no torcedor ontem. Primeira derrota do Dorival Júnior. Acabou a invencibilidade do Genial Júnior, como estava chamando aí a torcida do São Paulo. Isso que é o problema. Né? Esse tipo de coisa que é o problema. Né? Devagar, né? O Bruno acabou de falar em dosar as expectativas. A primeira derrota do São Paulo, que é embalado, né, Bruno? Mas estavam chamando de Genial Júnior. Isso que é o problema. Calma. E eu até falei ontem no programa que eu estava dorivalizado. Esse São Paulo. Nossa, não perdi. Você é um dos responsáveis. Vai lá, Piperno. A cara do Piperno é ótimo. Você é daquela turma que, algum tempo atrás, passou a chamar o ótimo zagueiro de São Paulo de Arbolenda, né? Era aquela coisa empolgada e tal, né? Olha, ontem, quase no mesmo horário em que que São Paulo jogava lá contra o Sport, sofria e tal, né? O Flamengo jogava contra o Fluminense. E aí um amigo nosso que estava lá participando, estava lá no estúdio acompanhando a transmissão, o jogo 2-1 pro Sport, aí pisca assim a luzinha lá e tal, o alerta do portal que dá os gols em tempo real e tal, ele já olha assustado, nossa, será que foi gol do Sport? Bom, tinha sido. Aí, com base em tudo isso aí que o Bruno falou, no clássico do Fla-Flu de ontem, o banco do Flamengo tinha 5 jogadores que já estiveram em Copa do Mundo, o Everton Ribeiro, Pedro, o Vidal, o Varela e o Felipe Luiz. Mais 4 que já tinham convocações para a seleção brasileira no currículo, o goleiro Santos, Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, Cebolinha. Muito bem. Aí você olha para o São Paulo. Claro que a distância, assim, é uma distância, sabe, abissal. Então, veja, é natural, o torcedor tem que ficar empolgado mesmo quando o time ganha, quando o time faz uma boa sequência de vitórias, como acabou de fazer, 12 jogos invictos, reagindo nas competições, o que é mais importante. São Paulo faz uma boa campanha no Brasileirão, como fazia, aliás, no início do campeonato passado. Mas tem realmente que dosar as expectativas, não só em relação àquilo que o time pode fazer, mas as cobranças que ele, torcedor, vai fazer em relação à comissão técnica, a essa equipe. Porque São Paulo está jogando de uma forma competente. São Paulo está se dedicando, é um time raçudo, mas não é um time brilhante. Ele vai ter limitações, ele vai tropeçar aqui e ali, de vez em quando ele vai marcar um resultado importante. Agora, por exemplo, se no próximo sorteio lá da Sul-Americana, em algum sorteio aí da Sul-Americana, nas quartas, na semi, que seja e tal, o São Paulo cruzar com o Fortaleza. Quem é o favorito nesse confronto? Equilibrado. Exatamente, é pau a pau. Então não dá para o torcedor, não, o título é exigência, o título é obrigação. Assim, não está nesse estágio ainda. E eu acho que a derrota de ontem, no momento em que até dava para perder, apesar de que acho que a dosagem da emoção foi excessiva ontem, mas ela serve também como uma luz amarela, como um sinal de alerta. Do tipo, olha, esse time não pode perder a concentração em momento algum, porque esse time, ele vai ser competente, ele pode fazer boas campanhas se ele jogar no limite. São Paulo não tem sobra. A não ser que agora, na próxima janela, o São Paulo contrate alguém. Mas com o orçamento apertado, não creio que isso vá acontecer, ou pelo menos não creio que chegue em reforço aí, nossa, de arrancar suspiros aí no torcedor. Então tá jogando no limite, eu acho que tá jogando de uma forma bastante elogiosa, honrada, porque é isso que dá para esse time fazer agora. E o técnico é competente. São Paulo é um time médio, muito bem dirigido. O pior é se o São Paulo fosse um time médio com um técnico perna de pau. Aí seria o caos, o que felizmente não é. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Qual o sentimento que fica para o torcedor do São Paulo depois desse resultado? Porque atípico foi, né, Vanderlei? A gente não esperava essa derrota do São Paulo, a vaga basicamente quase assegurada ali depois dos 2-0 no jogo de ida.
O que fica para o torcedor do São Paulo depois desse susto? Vanderlei Nogueira, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde ao Mauro César, ao nosso Bruno, ao Piperno e a todos vocês que nos acompanham. Eu queria só dizer que foi um espetáculo com alguns capítulos. O primeiro começou a alegria, um filme de amor, né? E depois chegou de uma hora para outra para assustar mesmo a plateia, um filme de terror. Alguns não conversavam na plateia, lá no Morumbi. Eu conversei hoje com o Guilherme Nápoles, jornalista, que estava lá. E ele fez um retrato rápido para mim com relação à plateia que ele estava assistindo. Falou assim, as pessoas pararam de conversar, aqueles que tentavam conversar com o parceiro que estava ao lado, tinham o início da conversa cortado, não vamos conversar. Estavam assustados. Eu não estou dizendo que foi todo mundo, eu estou dizendo que naquele grupo que ele pôde retratar aquilo, e eu acredito nisso, porque é exatamente isso que deve ter acontecido. Foi um grande susto. O São Paulo achava, em determinado momento, que estava classificado, era um jogo só para cumprir a tabela. Esqueceu de combinar com os russos. E depois que saiu, é o Sabino, né? O Sabino Terror, ele fez o gol e depois fez o outro também, aí o bicho pegou. O time balançou, o Bruno já disse aqui, tomou um choque. Eu até estava observando, é muito provável que o Dorival, com a experiência que tem, com os cabelos brancos que tem, deve ter pensado isso exatamente dias antes do jogo. Poxa, é muito grande a vantagem, eu preciso tentar colocar na cabeça dos caras que, olha, não ganhamos nada, há exemplos recentes, é importante, como se fosse decisão de Copa do Mundo e entrando numa situação desconfortável. E não foi isso que aconteceu, não conseguiu fazer isso, porque o time balançou para valer. Agora, o São Paulo melhorou, só para a gente resumir, o São Paulo melhorou nos últimos tempos? Sim, o São Paulo melhorou. O São Paulo não virou o City do Guardiola, mas o São Paulo melhorou, não estava legal. E eu lembro sempre a primeira entrevista. Eu acho que sempre a primeira entrevista é muito reveladora, porque depois o cara começa a consertar o discurso. Mas na primeira, eu acho que é muito reveladora, sempre. Na primeira entrevista, o Dorival disse que ele esperava o quê? O comportamental, o comportamento dos jogadores. Eu quero que eles mudem o comportamento. E foi exatamente o que aconteceu. Começou, surpreendentemente, e o time começou a mostrar mais, digamos assim, mais vibração, né? Mais vibração. Em alguns momentos o time mostrava que estava fazendo uma operação padrão. Então, começou a vibrar mais. E os resultados foram acontecendo. Não perdendo, fora de casa ganhou várias partidas. Isso para o torcedor de São Paulo foi uma doçura. Foi maravilhoso. O São Paulo não vivia esse momento de não perder há muito tempo. O São Paulo, até quando ganhava, o torcedor sofria muito. A gente sempre usou isso aqui. Sempre que falei, o São Paulo, até quando ganha, faz o seu torcedor sofrer. Isso parou nos últimos tempos. Não é verdade? Ontem, por exemplo, passou, mas ontem o sofrimento voltou. Passou, mas no bico do corvo. O sofrimento voltou ontem. Isso significa o quê? Que o São Paulo vai para o espaço? Não, não é isso. Mas significa que está tudo muito claro. O técnico está fazendo o máximo que pode, os jogadores mudaram o comportamento, mas não adianta você ter um comportamento assim espetacular se não tiver técnica e qualidade. Quando a bola entra, é tudo uma maravilha. Bate no bumbum do zagueiro, entra, segue a vida, se arruma o avião no ar, não cai, tá legal. Mas tomou um susto, um grande susto. E é bom que isso foi bom, né, para o torcedor do São Paulo saber que não é assim. Tem uma hora que a verdade chega, né? A conta chega. Tomara que o São Paulo se ajuste, passou para a próxima fase, mas foi um grande susto. Foi uma noite que terminou com os corações disparados dos torcedores do São Paulo. É isso. Já já nós vamos falar do Fla-Flu, a classificação do Flamengo ontem no Maracanã. O São Paulo que passou por esse susto, mas avançou na Copa do Brasil. Está classificado para as quartas de final. Mauro César, muito boa tarde para você. Qual o saldo que fica para esse São Paulo que jamais havia perdido para o Sport jogando no Morumbi? Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, esse foi um resultado realmente inesperado, mas acho que essa
maneira como muita gente, o torcedor, acho até normal, o torcedor de São Paulo, ele foi para o estádio esperando uma classificação mais tranquila porque construiu um 2-0 fora. Mas acho que, como sempre acontece aqui no futebol brasileiro, a gente veja o caso do Corinthians, né? 2 jogos, aí ganhou do Atlético nos pênaltis. Agora, não, o Luxemburgo não está desatualizado, ele é muito bom, não sei o quê, ainda é o Luxemburgo, não, que o Corinthians, não sei o quê. Ah, porque o Corinthians tem que ser sempre sofrido. Quando perdeu para o Ituano, ninguém falou isso, né? Tem que ser sofrido, que bababá. Esses clichês, só a muleta que é muito usada na mídia e que isso faz muito mal ao futebol brasileiro. E o São Paulo, porque saiu de um estágio de muita irregularidade, de claros problemas ali, de repente, do técnico, alguns jogadores, até de conhecimento público, né? Ele ganhou a paz quando chegou o Dorival. Ele pacificou, mudou, passou a ser um time mais pragmático, mais cauteloso, com mais cuidados defensivos. Mas São Paulo não enfrentou grandes desafios. Esse recorte do Dorival, se você pegar os jogos, a principal vitória para mim foi contra o Inter, que foi antes do Inter entrar numa sequência de derrotas e de maus resultados. O Fortaleza, São Paulo abraçou lá um empate. Fez um jogo assim, eu vim aqui para não perder. E não perdeu. Os demais adversários, você vê, contra o Vasco está muito mal, o Vasco está na zona do rebaixamento. O Vasco foi buscar um 2-2 no Morumbi com 57 mil pessoas. E aí o São Paulo jogou uma bola na área, o gol do Beraldo, ganhou 4-2. Ah, mas antes, quando o São Paulo enfrentava um adversário e tomava o segundo gol, ao invés de fazer o gol, o terceiro, o quarto, ele tomava mais um e perdia o jogo, verdade. O Dorival conseguiu isso, mas não significa que o São Paulo estava se impondo diante de Vasco, de Goiás. Como é que foi a vitória sobre o Goiás? Foi a última agora, uma falha do goleiro e um gol nos acréscimos. Então, se você vê que com sofrimento para ganhar do Goiás. Então, o São Paulo, ele não vem sobrando. Ele teve um ou outro bom jogo? Sim, teve. Mas não há motivo para tanta euforia. Há motivo para o torcedor ter uma esperança de que possa melhorar. Então, você vê que esses jogos com o Vasco, por exemplo, e com o Goiás, já mostraram que não é um time ainda capaz de se impor diante de adversários teoricamente inferiores, né? E já no jogo lá do Recife, o Sport estava melhor. O São Paulo correu riscos. O Rafael fez uma defesa absurda, ali numa queima-roupa, quando estava 0-0. Aí teve expulsão, saiu o gol e tal. O São Paulo ganhou por 2 gols, mas o jogo não foi tão simples. E o que o Sport fez ontem, assim, foi impressionante, né? O time jogou com muita personalidade, veio com uma ambição complicada e soube usar de uma fragilidade que o São Paulo apresenta, que é essa bola aérea. Vamos lembrar a primeira partida do São Paulo no Brasileirão. Primeiro, começo do jogo, bola na área, Botafogo jogando contra São Paulo no Rio de Janeiro. Bola na área do São Paulo, gol do Botafogo, 1-0, começo do jogo. O São Paulo passa aquele momento, equilibra o jogo, segundo tempo, São Paulo com o Ceni. São Paulo já tinha empatado, São Paulo em cima. E o goleiro Lucas Perry fazendo defesas difíceis, fez 2 seguidas, uma absurda, assim, uma distância mínima, conseguiu defender. Aí o jogo estava caminhando para 1-1, até conversei depois com um amigo botafoguense que estava no estádio, ele falou, Mauro, eu estava achando ótimo 1-1 nesse jogo. Falei, abraçar 1-1, tá ótimo, a gente não vai perder. De repente, o Botafogo joga outra bola na área do São Paulo, pimba, 2-1, popa, o Botafogo ganhou um jogo. E tá pertinho de perder, quer dizer, o São Paulo tá perto de ganhar e perdeu. É o que eu disse, esse jogo do Vasco, ele tirou essa sensação de que quando parece que vai ganhar, o São Paulo perde. Mas isso é pouco ainda. Tem muita coisa para se trabalhar, o Dorival tem muita coisa a fazer. Houve gente já falando de novo do Dorival na seleção, falavam no tempo do Flamengo e voltaram não, porque o Dorival... Gente, menos, né? Calma, né? Isso, nada contra o Dorival, mas eu acho que é uma pressa muito grande para isso, né? Eu acho que o jogo de ontem serviu para isso. Se tem um copo meio cheio aí para o São Paulino, é justamente o pezinho de novo no chão, sabe? Sem muito oba-oba, sem esses devaneios, achando que o Dorival, dorivalizado e tal, isso é legal como meme, brincadeira, mas falando futebol sério, não é para tanto. A torcida apoia pra caramba, com qualquer treinador, vai continuar apoiando, mas acho que ontem mostrou que o São Paulo... aquela análise, aquela visão muito, entre aspas, contaminada pelo resultado. Freio da arrumação. Pois é, calma, não é assim. Não tem sido um time de imposição contra os adversários. O melhor jogo para mim foi o do Inter. E não teve assim, teve alguns jogos com times que não são tão desafiadores e que foram complicados. Agora o São Paulo vai ter uma sequência de jogos mais difíceis pela frente, né? E aí vai ser muito mais desafiado, muito mais a provar, né? E aí o Dorival acho que vai ter que fazer o trabalho dele tentando corrigir esses problemas. Ou tomar 2 gols iguais é absurdo também, né? 2 gols iguaizinhos, idênticos, e o segundo já no finalzinho da partida. Quer dizer, é impressionante, quer dizer, esse é um problema sério que ele tem que corrigir. Vai ter que treinar, vai ter que corrigir isso aí, porque realmente... E o Sport, acho que soube explorar isso muito bem, ele forçou muito nesses cruzamentos rasantes ali, o jogo inteiro. É escanteio, falta, bola em jogo, o Sport parecia... entender bem, assim, eles têm essa fragilidade aí que te vai explorar. E explorou.
explorou. Não foram 2 cruzamentos aleatórios, não. O time forçou muito esse tipo de jogada até chegar ao segundo e depois ao terceiro gol. Aí, nos pênaltis, o São Paulo acabou sendo muito eficiente. Acho que esse é um ponto positivo, né? Os jogadores não se abalaram emocionalmente com um resultado que para o São Paulino era traumático, e converteram todos, e o Juba, que é a grande revelação lá do Sport, acabou sendo o vilão do time pernambucano, perdendo o pênalti. Eu acho que o Sport saiu bem fortalecido para o seu desafio, que é voltar à Série A, né? Porque mostrou realmente muita força, personalidade, jogando fora de casa. É um time de Série B, gente, jogando contra o time de Série A. Existe aí uma clara diferença. Times de divisões, de qualquer lugar do mundo é assim. Só o time de Série A e o time de Série B são coisas diferentes. O Sport veio aqui, ganhou. Acho que o Sport sai... Aí tem o copo meio cheio do Sport, eliminado, mas mostrou uma capacidade de reação absurda, que poucos times da Série A seriam capazes. Independentemente das fragilidades do São Paulo, você perder por 2-0 em casa e buscar um 3-1, tomou 1-0, estava 3-0, quer dizer, pô, você buscar um 3-3 no agregado não é pouca coisa, não. O Diário de Pernambuco hoje tinha uma manchete assim, Sport transforma em fel vitória que parecia mel, um negócio do tipo. Isso que você falou... Só para resumir, e talvez tenha sido a vitória do Sport fora de Pernambuco, com o maior público contrário. O público ontem foi... Quase 50 mil São Paulinos. Primeira vez que venceu o São Paulo aqui em São Paulo. Depois de 22 jogos. Independente do São Paulo, mas eu acho que uma vitória desse porte, do esporte, fora de Pernambuco, com esse público contra no estádio, talvez tenha sido o primeiro jogo mesmo.